Gabi, conta pra gente, quem são essas pessoas que estão aqui com a gente hoje? Então, na roda de conversa desta quinta-feira, nós estamos recebendo o professor Abraão Capistrano de Souza. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia. Ele que é doutor em Física pela Universidade de Brasília e desde 2013 é professor da UNILA, desenvolvendo pesquisas relacionadas à astronáutica, como, por exemplo, antenas, foguetes a propelente sólido, telemetria embarcada e satélites conhecidos como CANSAT. E junto com ele está o Romildo da Cruz Marques. Bom dia, Romildo, seja bem-vindo. Bom dia. O Romildo, ele é estudante do curso de Engenharia Física. E os dois, o professor Abraão e o Romildo, são integrantes do Grupo de Sistemas Aeroespaciais da UNILA, o GSA, que é um grupo de pesquisas que tem o objetivo de estudar, projetar, desenvolver e aplicar sistemas aeroespaciais. O mais recente projeto do GSA é a missão Capivara. E eu queria perguntar para o Romildo. Romildo, explica para nós, o que é a missão Capivara? Então, a missão Capivara, a gente olhando assim, ela é a construção de um veículo lançador, um pequeno foguete, para lançar simuladores de satélites com até 4 quilos. Então, ele pode lançar 4 quilos a uma altura, digamos assim, de até 3.000 metros. É considerável. Ele tem propelente dele, que é o combustível, é sólido, é um foguete bem avançado, para o nosso estágio de grupo, e a palavra, o nome Capivara, ele tem o significado, que é a construção de aparato de pesquisa e inovação de veículos aeroespaciais com recuperação autônoma. Então, uma das partes desse foguete é ele voltar ao local de lançamento. Então, tem um sistema de controle que permite essa vantagem dele em relação a outros foguetes que caíam, por exemplo, e poluíam o ambiente. Então, essa é a ideia, ele voltar ao local do qual ele foi lançado. Então, é um foguete que vocês construíram, né? Vocês alunos e junto com os professores da UNILA. Sim, sim. Um grupo com 26 alunos e professores da UNILA. A gente construiu esse foguete em aproximadamente 6 meses, do zero. Fuselagem, a gente dividiu o grupo em várias equipes, então tinha o pessoal da fuselagem aerodinâmica, o pessoal de estrutura, o pessoal de propelente, que é o combustível, motor. Então, essas várias áreas, o pessoal de telemetria e controle. E aí a gente foi projetando lá no início, especificando qual era o requerimento desse foguete, o que ele tinha que fazer. E aí, a partir disso, projetando as peças e construindo elas, testando, porque cada peça dessa teve que ter um teste para ver se ela aguentaria o estresse do voo. Foi um verdadeiro trabalho em equipe aí, né? Muita gente envolvida. Sim, foi um trabalho em equipe muito grande, porque todas essas peças, no fim, tinham que encaixar certinho. Inclusive, fiquei responsável por essa parte de engenharia de sistema, que tem as várias equipes trabalhando, e eu tinha que ficar integrando elas para, no fim, todas as peças encaixar. E a gente tem um clássico caso do programa Apollo, em que a NASA passou a especificação para várias fabricantes fazerem o que seria o Saturno V e as naves espaciais Apollo, e no fim, na primeira parte, na hora de juntar tudo isso, tiveram vários problemas. E aí eles tiveram que remodelar tudo, como ia ser feito a engenharia de sistema disso, que é essa parte, de ficar acompanhando para na hora de juntar todas essas peças, por exemplo, no foguete a gente tem as aletas, como é a asinha do foguete lá embaixo. Aí, se alguém mudou um parafuso dela, uma posição, e não comunicou, isso não foi comunicado ao pessoal de estrutura, esse parafuso pode ser maior e afetar no posicionamento do motor do foguete. Então, vários detalhezinhos assim, tiveram que ser monitorados e acompanhados, e essas alterações de projeto sendo feitas a todo momento, assim, tipo, vai ter que mudar isso porque não achamos esse material em Foz do Iguaçu, não achamos no Brasil esse material, então a gente vai ter que achar uma alternativa para isso. Então, a gente ia lá procurar os materiais que a gente achava mais próximo daquele, e tinha que comprar esse material e fazer todo o teste dele para ver se ele supria a nossa demanda. Então, essas várias mudanças que tivemos, tinha que ficar acompanhando em todo momento desse projeto. Parabéns. Desculpa te segurar só um pouquinho, Gabi, porque de fato é um projeto complexo. A gente está falando de algo avançadíssimo. Muito legal. Parabéns pelo projeto aí. Eu acho que você falou, Romildo, mas quantos alunos participaram e de que cursos que eles são? No total de integrantes do grupo, a gente tem 26 integrantes. Contando os 2 professores, e os professores é o professor Oswaldo, a Laureda,
professor visitante na Engenharia Física na Unila, e o professor Abraão, que está aqui com a gente. E os alunos, eles são dos cursos de Engenharia de Materiais, Engenharia Química e Engenharia Física. Então, esse pessoal da engenharia trabalhando junto ali nas diversas áreas do foguete. E aí, por exemplo, o pessoal da Engenharia Química tende mais aí para a parte de propelente, porque o propelente do foguete é propelente químico. Então, eles estudam mais essa parte. O pessoal de materiais, a parte de estrutura, a parte de como vai ser o comportamento da tubeira do motor foguete com aquele calor dos gases passando após a queima. Dessa parte também. Ou quanto que a fuselagem tem que suportar no estresse aerodinâmico durante o voo. E o pessoal da engenharia física ficou muito na parte, basicamente todas as partes de engenharia física. Um curso abrange muitas áreas. Então tinha o pessoal fazendo sistema de recuperação, como ia ser o controle, quando que o foguete sabe, agora eu tenho que abrir um paraquedas, agora eu tenho que abrir um paraquedas principal, como que ele marca a altitude em que ele está, como que ele vai também informar o pessoal do solo, estou dentro do comportamento nominal, conforme deveria ser, essa parte assim, a parte de simulação de cada estrutura do foguete, que a gente simulou via software, o pessoal da engenharia física trabalhou muito nessa parte também, a parte de aerodinâmica, que vai muito de encontro com a física, essa parte. Então... Que legal. E você vê, Fabiano, que o pessoal colocou a mão na massa mesmo, né? Com certeza, bom demais. A gente sabe que existe um estudo que mostra que quando você bota a mão na massa ou você ensina alguém, são as duas formas que você mais aprende no mundo. Então, muito legal. Eu tenho uma dúvida em relação, você está falando do grupo. Tem mulheres nesse grupo? Como fica a questão da participação das meninas nesse projeto? É uma coisa que me deixa muito feliz, inclusive, é que o nosso grupo, metade ou mais da metade são mulheres. Que legal. Então, a gente tem muito essa questão de ter a mulher na engenharia, que é algo que até alguns anos atrás era visto tipo, algo estranho. Então, no nosso grupo, a gente tem mais da metade da participação são mulheres. Mulheres que estão na engenharia, estão trabalhando lá com a gente no laboratório, colocando a mão na massa, desde projetar a peça até construir essas peças, montar o foguete. Todas essas etapas, a gente tem uma equipe bem diversificada. Eu queria saber a opinião do professor Abraão. Como é que você vê como a participação desse tipo de pesquisa, desse tipo de projeto, colabora para o desenvolvimento aí desses futuros engenheiros, esses futuros profissionais que a Unila está formando? Eu só queria colocar um ponto que foi esquecido de mencionar. A gente tem mais um colaborador, que é o professor Rodrigo Elliott, que é da engenharia. E ele está sendo, né, foi e está sendo um grande colaborador do projeto, né? Bom, em relação à pergunta, né, a respeito da que esse projeto poderá contribuir com a formação, assim, a relação é total, né? Porque o aluno ele consegue perceber o que ele aprende dentro da estrutura curricular do seu curso, né? A lógica do processo, né? Então, tem muitas disciplinas teóricas, tem laboratório e tal, mas não é a mesma coisa quando você se insere em um projeto onde é um pé, vamos dizer assim, na realidade, né? Então, é ali que ele aprende de fato as relações de grupo, inclusive, né? Porque imagina, você tem um grupo, a princípio, majoritariamente feito de meninos, né? E como é que eles se relacionam? E aí você tem meninas também que começam a interagir no grupo, né? E isso a gente tem acompanhado, né? Que é um projeto, efetivamente a gente começou em 2016, institucionalizamos ele em 2016, então já tem 4 anos aí. E é muito gratificante ver a evolução e o entendimento deles dessas relações, além da parte técnica mesmo, né? Ele está colocando em prática o que ele viu em teoria. Então, eu acho que é fundamental. Se a gente pudesse fazer isso de uma forma mais frequente, com certeza a gente teria cada vez mais profissionais capacitados, né? Porque ele vai estar vendo na prática aí o que ele está vendo na teoria, né? Acho fundamental.
Legal, eu queria aproveitar o gancho, porque quando a gente fala nesse tipo de trabalho envolvendo grupos diferentes, a gente está trabalhando também habilidades comportamentais. O Fórum Econômico Mundial fala da importância das habilidades comportamentais para ir para o mercado de trabalho, que elas são muito desejáveis. Então, vocês trabalham a parte técnica, muito bem feito, pelo que eu vi, porque imagina juntar todos os componentes trabalhados individualmente, cara, missão realmente difícil, muito legal. Só que você ter que interagir, precisar comunicar com as pessoas, negociar de repente uma possível alteração, totalmente habilidades comportamentais, que é o que fala aí no Fórum Econômico Mundial, que é desejado pelo mercado. Muito legal. Eu queria, daqui a pouco a gente vai aproveitar e vai colocar na nossa live no Facebook uma foto desse foguete, porque imagino que o pessoal deve estar curioso saber como é que ele é, que tamanho que ele tem. Eu vou encontrar uma foto e vou colocar ali nos comentários. Mas, Romildo, ajuda a explicar como é esse foguete, qual é o tamanho dele, de que material que ele é feito, para o pessoal começar a imaginar em casa como é que ele é. Esse foguete tem uma altura de 2,80 m, aproximadamente. Ele tem o material da fuselagem é PVC. Como a gente queria usar alumínio, alguns materiais da área aeroespacial mesmo, todavia a gente não achou no Brasil esses materiais. E aí a nossa alternativa, vamos procurar o que a gente tem aqui próximo. E o que a gente achou foi esses PVCs de material de construção. E a gente fez alguns testes estruturais nele, eles apresentaram um bom comportamento que nos trouxe uma segurança para utilizar ele no foguete. Também tivemos um outro ponto bem interessante desse foguete, são diversas partes impressas em 3D. Quando a gente pega, por exemplo, a coifa, que é aquela parte bicuda assim, na ponta do foguete, que torna ele mais aerodinâmico, o nosso foguete possui uma coifa toda impressa em 3D. A carenagem de aleta dele, que é a parte que torna onde cobre os parafusos para eles não ficarem dando arrasto aerodinâmico, também impressa em 3D. E a parte interna, muito legal, que a gente conseguiu certificar para usar bastante peças 3D mesmo, que facilita muito. E que traz algo que é de tecnologia de ponta hoje, mas que está se popularizando muito, que são as impressoras 3D. Então, os alunos já tiveram contato de aprender a projetar peças para esse tipo de construção, também simular, porque as pessoas pegam e desenham algo em 3D ali e falam, isso aqui vai aguentar. Mas você pode simular isso usando técnicas computacionais para ver se realmente suporta, poder até melhorar um desenho e economizar o material de impressão. Então, a gente fez esse tipo de trabalho. A gente também usou no motor alumínio. E a gente deu a sorte de encontrar uma barra de alumínio aeronáutico em Foz do Iguaçu. Estava abandonado na empresa, a gente conseguiu. E daí o motor, como tem lá dentro a reação química e a queima do combustível do foguete, então o material ideal para a gente seria o alumínio, porque ele é leve e aguenta esse tipo de estresse. Já a tubeira a gente teve que utilizar um aço, porque ali tem aquela vazão. A gente pode imaginar até quando a gente vê as águas passando muito forte por um cano, se passar muito forte mesmo, ela pode romper esse cano. Agora a gente imagina ali gases de uma queima de combustível saindo a uma temperatura altíssima, 2.000 graus aproximadamente, com uma velocidade muito alta. Se fosse de alumínio, ele se consumiria completamente, ia derreter. Igual algumas pessoas já viram, por exemplo, latinha de alumínio sendo derretidas. Então a gente teve que fazer em aço e usar algumas proteções, algumas técnicas para que esse motor aguentasse. E no nosso primeiro teste, um motor bem semelhante, em escala menor, aguentou muito bem. Que legal, muito bacana. A Unila já desenvolveu alguns outros foguetes de outros projetos, acho que até do grupo de vocês, mas foi falado muito que esse é o primeiro foguete a propelente sólido da Unila, né? Certo? Isso, certo. O que é isso? Nos explica. Quando a gente vê em aeroespacial, propelente, vamos explicar bem que é o combustível. Igual a gente tem no carro a gasolina, que junta com o oxigênio, e a gente tem a queima no motor do carro. No foguete, a gente tem as opções. Quando a gente fala na parte de propelentes químicos, a gente pode ter o propelente líquido, que seria ali a gente colocar o querosene junto com o oxigênio, e daí seria líquido. A gente tem lá 2 cilindros enormes, cheios de combustível, igual a gente tem na maioria dos foguetes da NASA. E a gente tem a opção também de usar propelente sólido, que em vez de você ter lá 2 líquidos, você tem uma mistura que é uma massa e fica sólida. Então, isso facilita na questão de transporte, por exemplo. E se a gente pegar um exemplo de
A maioria desses foguetes, a gente vê foguetes menores ao lado do foguete grande. Aqueles geralmente são propulsores sólidos. Uhum. E um exemplo clássico de propelentes sólidos, vamos dizer assim, esses fogos de artifício, ele tem a pólvora. A pólvora é o primeiro propelente sólido, digamos assim. O nosso foguete a gente não usa pólvora, porque a pólvora, todo mundo já brincou com bombinha, sabe que explode muito fácil. Então a gente estuda para utilizar um propelente mais seguro, em que o pessoal possa ficar no laboratório próximo dele, sem risco de uma explosão. Mas funciona de maneira semelhante. É uma mistura que fica sólida, e a gente enche daí o tubo do motor com esse propelente, e quando dá ignição ele queima, igual a gente acompanha uma queima de uma pólvora, por exemplo, só que é uma queima mais controlada, em que inclusive a gente faz o projeto e simula para ter uma queima num controle em que não vai ter uma explosão e que vai levar o foguete na velocidade certa, porque a gente projeta o foguete, por exemplo, e numa velocidade nossa ia ficar próximo da velocidade do som, né? Próximo da área de transição. Que é quanto? É aproximadamente 1.300 km por hora. Ia ficar nessa zona de transição. Claro que depende também da altitude de lançamento e várias questões relacionadas, mas quando a gente projeta o motor, então a gente tem lá, o foguete pode sofrer uma aceleração de tantos G. Então, se a gente colocar um motor qualquer lá, pode ser que ele tenha uma aceleração muito rápida que estoure todo o foguete, ou pode ser que a gente usa o termo fumar, que é quando o motor fica lá queimando e soltando aquela fumaça e não sobe. Então a gente tem que ter um projeto em que a gente dimensione essa quantidade de combustível lá dentro, as misturas do combustível, que a massa vai ficar lá durinha, sólida, digamos assim. Então tem todas essas misturas que são calculadas, colocou, testou e aí pronto para voo. Você vê como é tudo pesquisado, calculado para que dê certo e funcione, né? E tem que ser milimetricamente, né? Muito legal. Professor Abraão, os meninos fizeram, junto com vocês, com os professores, claro, fizeram essa pesquisa, construíram um foguete. O que precisa agora para esse foguete decolar, para fazerem os testes e ver se ele funciona de fato? A gente precisa de um patrocínio, né? A gente precisa de um suporte financeiro. Esse projeto já chegou numa região limite, né? No sentido de nós mesmos aportarmos recursos, né? Então, daqui para frente fica impraticável você fazer um aporte de recursos próprio, né? Devido à complexidade da situação, né? A gente só lembra que tudo foi feito, realizado, graças ao apoio institucional da UNILA, né? E da Crux, que é a empresa do professor Oswaldo, né? Então a Crux, ela tem sido uma grande parceira, né? E nos disponibilizou uma série de equipamentos, inclusive de segurança. Então não é uma coisa amadora sendo feita, na verdade é uma coisa muito profissional, com todo o cuidado, porque o risco é iminente, né? Então é algo muito sério e delicado, principalmente quando você envolve propelente, né? Questões explosivas, por assim dizer, né? Tudo que envolve questões explosivas tem um alto risco, né? Então isso foi feito mediante orientação de profissionais, né? Qualificados para tanto, né? E a gente, para avançar agora, tanto no aspecto de pesquisas, etc., né, e publicação de resultados, né, a gente precisa de fato, sim, de um aporte financeiro externo, né, um patrocínio para que a gente possa, principalmente os estudantes, né, para que a gente possa comprar mais equipamentos, né, e participar de competições também. Uma coisa importante, você me fez falar, Claro. A respeito das competições, né? As competições não é o fato de, vamos montar uma equipe, fazer um foguetinho e ir para a competição brincar. Não é, né? Essas competições, elas têm um cunho acadêmico muito grande, muito forte, muito presente, onde você encontra outras equipes, outros profissionais, troca experiências, e até pode sair relações institucionais daí, né? Então, a área, o setor aeroespacial, ele precisa de um aporte financeiro muito grande, né? E as competições, elas ajudam na divulgação científica, né?
e do início dessas relações, né? E vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Agora o grupo vai estar focado na parte mais acadêmica de produção de publicações, né? E vamos esperar aí algum parceiro aí para que possa nos ajudar a financiar as próximas ações, as futuras ações, né? Inclusive, eu acho importante dizer que o Capivara ele foi construído para uma competição que, infelizmente, o grupo acabou não conseguindo participar por conta da limitação de recursos, né, Romildo? Sim, sim. A gente projetou esse foguete todo tendo o objetivo nessa competição, os requerimentos desse foguete, tipo, o foguete tem que ser feito para isso, foi de acordo com as normas da competição, inclusive. Só que a gente não conseguiu o principal. Por exemplo, a gente precisava do transporte para sair de Foz e ir até São Paulo, onde aconteceria essa competição. E a gente não conseguiu esse recurso para o transporte, então quem viabilizou a participação. Professor, além da missão Capivara, que a gente falou do foguete que foi construído por vocês, que outras atividades, que outros projetos ou pesquisas o GSA realiza ou realizou nesses 3 anos de grupo? Veja bem, o GSA, ele é um grupo dentro de um projeto institucional, tá? Então, vamos dizer assim, foi uma criação dos estudantes mesmo, né? Da sigla, do nome, numa criatividade incrível, né? Eu mesmo não conseguiria imaginar fazer uma sigla com o nome Capivara, então eles são extremamente criativos, né? Nosso projeto institucional, né, Guarda-Chuva, de física aplicada à astronáutica, né? É o projeto Guarda-Chuva, que está registrado na instituição. E aí você tem as linhas de pesquisa, né? São basicamente 3 linhas de pesquisa. Uma delas é robótica, a outra inteligência artificial e a outra é ciência aeroespacial. Dentro de ciência aeroespacial, que é a linha de pesquisa desse projeto, está a ciência de foguetes, né? E aí você tem mini satélites, várias aplicações nesse ramo, né? E o GSA está dentro desse contexto, né? Só para separar, deixar bem claro. E aí a gente, nos últimos 3 anos, desde 2016, a gente não trabalhava com foguetes, não existia o GSA, para você ter uma ideia. A gente trabalhava com mini satélites. E naquela época a gente tinha o suporte de bolsas da Unila e do Parque Tecnológico Itaipu, né? E aí a gente iniciou a pesquisa na área de mini satélites, né? E mais recentemente, com a participação do professor Oswaldo, por ser um especialista em foguetes, né? A gente foi já para a linha de ciência de foguetes, né? Mais ou menos esse Legal. histórico. Gabi, eu tenho pessoal online falando com a gente. A Mariângela Lickman mandou aqui o parabéns pelo programa. Galera da Unila mostrando para os ouvintes da Estação Nova Cities a qualidade de sua produção na engenharia aeroespacial. Adorei. Mariângela Lickman, que está aqui no programa com a gente. Hoje a Mariângela é ouvinte, né? É Geralmente isso aí. ela está aqui na bancada conosco. É isso aí. O professor comentou da sigla Capivara, que foi uma invenção aí da criatividade dos alunos. Então, só para lembrar, o que significa Capivara aí nesse projeto, que é construção de aparato de pesquisa e inovação de veículos aeroespaciais com recuperação autônoma. Romildo, além da Unila, quem que apoiou vocês e ajudou para esse projeto dar certo? A Unila apoiou muito, tanto com as bolsas para o pessoal, quanto com espaço no laboratório. Inclusive, fica o meu enorme agradecimento aos técnicos de laboratório que nos ajudaram muito, tipo o Gilcemar, do pessoal do Laboratório da Física, Luciano e outros técnicos do Laboratório de Engenharia, que nos ajudaram muito. Que os alunos, muitas vezes, não sabem usar um torno, equipamento assim, e esses técnicos nos, digamos, treinaram e nos auxiliaram muito nessa parte. Também com os outros laboratórios que a gente acabou estamos usando até o momento, a Unila deu grande apoio para a gente nessa parte. Além da Unila,
até certo período, o PTI nos deu muito apoio também, tanto com bolsas, materiais, e também espaço para a gente fazer reunião e laboratórios, inclusive. E na Missão Capivara, teve a empresa TJ Sistemas, que não é de Foz do Iguaçu, é de Francisco Beltrão, e nos apoiou também na parte financeira para a gente construir esse foguete. E também de Foz do Iguaçu teve a Foz Tintas, que nos deu um apoio para pintura do foguete. Porque se a gente fazer um foguete sem um acabamento, sem uma pintura, não fica um negócio legal. E eles nos apoiaram com material para a gente fazer essa pintura do foguete. E vocês verem como eles estão aparecendo, quem está vendo imagem ou pesquisando na internet vai ver ele acabado, bonitinho. Eu já coloquei o link ali na nossa live do Facebook. O link é de um álbum de fotos do projeto Unila da Feira, que é um projeto que leva as atividades da Unila ali na feira da JK. Tem várias fotos de várias atividades, da biologia, do herbário, mas entre elas tem as fotos do foguete, que inclusive fizeram muito sucesso, né? Tinha muitas crianças tirando fotos, gente fazendo perguntas, foi muito legal essa iniciativa. Foi muito legal. Professor Abraão, eu queria saber de você como que é o cenário da pesquisa aeroespacial hoje no Brasil. Nós estamos conseguindo pesquisar e desenvolver essas tecnologias, ou a gente ainda depende muito de coisas vindas de outros países? Sim, infelizmente a gente tem uma dependência muito grande. Não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, ela é dependente da tecnologia aeroespacial de outros países, né? Infelizmente. E essa dependência, ela tem impacto, né? Tem impacto nas ações, na formação de profissionais, né? No encarecimento de produtos e serviços também, né? No que tange a questão de telecomunicações, né? Há um esforço, né, dos profissionais da área. Ano passado, por exemplo, nós tivemos o primeiro congresso brasileiro de engenharia aeroespacial do país. 2018, para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos você tem eventos dessa natureza desde a década de 30, 40. Então a gente está atrasado aí pelo menos 50 anos, né? E diga-se de passagem, nós tivemos presença de várias autoridades ano passado. O evento foi na Uniamérica, né? Teve participação nossa lá também. O professor Oswaldo estava liderando, né, o processo. Essa semana, inclusive, foi em Santa Maria, o segundo Congresso Aeroespacial. Não deu para a gente participar, mas, enfim, aconteceu. E a gente está tentando fazer o trabalho de formiga ainda, né? Quem sabe daqui a 10 anos a gente tem, assim, um aporte, uma estrutura decisiva, né? No sentido de a gente, de fato, estar fazendo ciência aeroespacial de boa qualidade e diminuindo essa dependência, que, infelizmente, ainda vai durar aí alguns anos, né? E como é que você enxerga que a nossa região aqui de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná, da fronteira trinacional, poderia se beneficiar com esse tipo de pesquisa? A relação assim, ao meu ver, é total, porque, veja, a gente está formando fundamentalmente profissionais de engenharia, né? A ciência aeroespacial, ela está sendo apenas um facilitador de aprendizagem, né? A princípio, a gente não está querendo formar um profissional específico em foguete, não é isso. Mas devido à quantidade de técnicas e saberes envolvidos, ela permite a gente montar grupos multidisciplinares, né? Como o Romildo já falou, nós temos estudantes de várias engenharias, né? De materiais, da engenharia química, da própria engenharia física, que é a maioria, né? E esses profissionais bem formados, eles vão trabalhar, por exemplo, empresas, né? Com máquinas pesadas, né? Na automação, né, dessas máquinas. Enfim,
em termos de retorno para a sociedade, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é um profissional bem informado, né? Romildo, e você que participou de todo esse processo, você vislumbra aí alguma ideia de negócio, de atividade que você poderia desenvolver aqui na região com esses conhecimentos que você obteve até agora? Aqui na região, hoje eu acho que o Paraná a gente tem muita produção na parte agroindústria. Então, quando a gente vê, mesmo em aeroespacial, o vínculo é muito grande. Por quê? A gente tem previsões meteorológicas muito avançadas hoje, por causa de modelos que surgiram de aeroespacial. A gente usa satélites, a todo momento o produtor agrícola precisa ter previsão meteorológica, saber quando que vai poder plantar, quando que é o ideal para colher. As máquinas hoje estão praticamente autônomas. Isso se deve ao GPS e aos sistemas de mapeamento que estão muito avançados. Então, está muito vinculado à parte de aeroespacial com também a produção agrícola. É muito próximo isso, e a gente pode ter no futuro tanto empresas aqui na nossa região que façam essa ponte entre as duas partes, porque tem a demanda das empresas da nossa região e que podem ser sanadas com empresas de aeroespacial. Hoje está avançando muito a parte do uso de drones também no cultivo agrícola, para tanto monitoramento mais próximo, porque já tem um monitoramento com satélite, só que quando a gente usa drones, a gente fica muito mais próximo da plantação e também reduz custos, porque permite uma cooperativa investir nessa parte. E esses alunos, a gente usou drones em alguns testes do nosso projeto. Então o pessoal já tem um vínculo com essa tecnologia, já sabe como usar, sabe como avançar essa parte. Então a gente pode ter esses alunos saindo dali, abrindo suas empresas na região, ou virando funcionários, trabalhando nessas empresas da nossa região para avançar na parte tecnológica da nossa produção. O Paraguai está avançando muito nessa área agrícola agora também, né? A gente vê o pessoal aqui investindo mais. O Brasil acho que está um pouquinho mais avançado que o Paraguai, mas a gente vê o Paraguai investindo pesado em tecnologia, programas. Eu sou da área de TI, eu vejo isso acontecendo ali. Então, muito legal, realmente concordo contigo e reforço esse ponto. De fato, eu vejo o quanto a aeroespacial contribui para o agronegócio. Legal, parabéns. A utilização de mini satélites, por exemplo, uma grande propriedade seria interessante, porque o custo é menor, mais baixo, você pode ter controle do clima local, né? Umidade, velocidade do vento, temperatura do solo, temperatura da água, né? Então, o que falta efetivamente é, quem sabe, uma parceria com alguém para a gente implementar isso. Inclusive, o professor estava nos contando antes do programa que já existem algumas experiências na Argentina, de controle de umidade. Conta aí para os nossos ouvintes. Que é basicamente a utilização de foguetes. Você faz bombardeamento a baixa altitude, atmosférico, e aí você estimula a precipitação, ou não, ou dissipação daquela nuvem em cima da propriedade. Claro que ainda está em fase de experimental, mas é para a gente perceber que sem recursos, sem interesse de financiamento, você não vai avançar, né? Então, o que é bem interessante. Que legal esse projeto. Imagina você ajudar, começar a ter o controle do clima, né? Porque a gente estava falando antes de monitorar, agora a gente está controlando. Muito legal. E o que eu acho interessante desse bate-papo e de conhecer esses projetos é que geralmente quando a gente pensa em pesquisa aeroespacial, nós pensamos em coisas que são muito distantes de nós. A gente já pensa na NASA, no robô que foi mandado para Marte, mas às vezes tem coisas perto de nós acontecendo e que ainda podem ser desenvolvidas para o nosso bem-estar, né? Para que todo mundo faça uso. Isso é importante a gente falar que a NASA hoje em dia, claro, a gente não vai falar de todo o contexto histórico e tal, mas vocês chegaram lá, colocar robô em Marte, né? É porque, por exemplo, hoje em dia você tem competições de mini satélites de ensino médio, aluno de ensino médio fazendo programação, que nossos alunos estão fazendo na universidade, entendeu? Então falta um pouco mais de carinho com a educação, de modo geral.
né? Verdade. A gente tem uma franquia que está chegando no Brasil para ensinar robótica e programação para crianças a partir de 5 anos entra com lógica, 8 anos entra robótica e programação. Ainda é uma iniciativa privada, quem sabe isso não pode chegar daqui a pouco para os colégios públicos, a gente trabalhar até nessa forma de trabalhar com projetos, mão na massa, como vocês estão fazendo também na Unila, nas escolas. Eu acho que a gente precisava trazer isso também mais para o pessoal mais novo, né? Muito legal. E veja que não é fazer por fazer, né? É fazer dentro de um contexto e explicar os porquês. Por que que eu estou fazendo, né? Então, se você consegue isso, trabalhar com isso com uma criança, imagina quando você tiver o seu profissional em formação, né? Então, é o que a gente está, de certa forma, fazendo com o nosso projeto. Até porque veja que a minha formação é de física teórica, né? E devido à persistência dos nossos alunos, né, do interesse deles, né, eu fui migrando para a área aeroespacial, né, e é isso, eu acho que é um esforço conjunto, os alunos nos fomentam coisas, a gente se motiva e vai trilhar junto, mas a gente sabe que a gente tem limitações, né, infelizmente as limitações é de aporte mesmo, né? E é um baita desafio, né? A gente ter que lidar e ir trabalhando com esses recursos que são escassos, e a gente vai se virando aí para conseguir fazer. A gente está caminhando bem para o final do programa, a gente está bem no limite do nosso tempo. Eu queria, antes de abrir para vocês falarem mais alguma coisa, ou de repente para a Gabi fazer mais alguma última pergunta, a Maiara Godoy está falando, toda a população de Foz deveria ouvir esse programa. Realmente, Maiara, verdade, muita qualidade tem aqui no que está sendo dito pelos rapazes aqui do grupo da Unila. Obrigada, Maiara. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Vamos agora às nossas considerações finais. Romildo, o que você quer deixar aí de mensagem para os nossos ouvintes? Agradecer ao pessoal que acompanhou e deixar a mensagem de que, assim, a gente pode olhar essas coisas independente do que você almeja. Se você está olhando e tá muito longe, o pessoal está conseguindo fazer isso só lá na China, nos Estados Unidos, você pode começar pequenininho aqui, juntar ali, você está na universidade, ou se você está num bairro, num projeto, junta o pessoal que gosta disso e começa a desenvolver. E começa pequeno e vai avançando. E muita persistência e resiliência para começar, porque esse projeto, por exemplo, muita resiliência, porque vários momentos, esses cortes, essas dificuldades, e a gente seguindo fazendo as coisas. Muito legal. Professor Abraão? Eu queria agradecer pelo espaço, né, para a RCI, né, agradecer também a Unila, né, por estar nos dando esse suporte de divulgação e fazer um convite à sociedade aqui de Foz do Iguaçu, né, ao nosso povo aqui de Foz do Iguaçu, para que visite a universidade, frequente os espaços da universidade e venha nos conhecer. Estamos à disposição. Muito obrigado. Isso aí, a Unila é de toda a Foz do Iguaçu, a Unila é de todos nós. Legal, eu com certeza vou fazer uma visita para vocês para conhecer o projeto um pouquinho mais de perto. Muito legal, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a você ouvinte, obrigado, até mais, tchau, tchau.